Agora, ao que mais interessa estarmos aqui, que é o alimento que nossas mãos, a palavra, eu digo amém? Amém. Aleluia, glórias a Deus. Então, convido os irmãos a abrirem as Santas Escrituras, lá, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, após os Evangelhos, né? Aqui subiu, não voltou. Após o som, após os Evangelhos, os 4 Evangelhos, nós começamos com o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, convido meus irmãos a estarem abrindo as Santas Escrituras no capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém. Estamos juntos aí, irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos juntos ali no versículo de número 23. Glória a Deus. Vamos então à leitura? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Oremos? Senhor, eis-nos aqui mais uma vez unidos na mesma oração, com o propósito de ter o discernimento daquilo que o Senhor tem como mensagem para a edificação da nossa fé, neste culto de libertação, para que ninguém fique distraído a tal ponto de perder aquela ponta importante, momento exato que o Senhor iria libertar, Senhor. Hoje o inimigo, astuto, sagaz que é, nós estamos aqui para elogiá-lo, mas sim para libertar da igreja esse alerta que o Senhor mesmo colocou em sua palavra. Ele tem essa tendência de distrair o seu povo para que não cresçam na fé. Mas eu repreendo a ação dele, anulo e paraliso toda a ação do inimigo, quer seja aqui na igreja presencial, quer seja através da rede social, para que meus irmãos, meus filhos, possam, assim como eu, todos juntos crescermos na graça e no entendimento, tendo discernimento da tua mensagem dessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Amados e amadas de Deus, antes de nós iniciarmos com a mensagem de hoje, é preciso que nós tenhamos um pequeno entendimento, pelo menos, do versículo que nós temos agora há pouco na introdução. Então vamos ao entendimento, ou pelo menos tentar dar esse entendimento para que nós possamos entrar depois na mensagem. Vamos lá. É óbvio que nós não vamos nos aprofundar na teologia, mas faremos um breve resumo do contexto referente a esse versículo que acabamos de ler agora, amém? Que é Atos 17, 23. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo estava na capital da intelectualidade do mundo da época, obviamente, Atenas, na Grécia Antiga, tá bom? Então ele estava lá. E aquela cidade, ela tinha uma fama na época de ser realmente a capital do mundo intelectual da época, inclusive de artistas. A fama dela era a capital da cultura da época deles. Então, ali naquele lugar ali se reuniam muitos e muitos homens sábios da época, né? E a Grécia sempre foi famosa por isso, né? Por haver filósofos até hoje, né? Mas enfim. E Paulo, por incrível que pareça, não estava lá por seu planejamento. Ele já estava em missões, né? Já estava ali levando aquilo que Deus deu a ele, Jesus deu a ele, desde aquele dia daquele encontro, enquanto Saulo, de certo, ficou pela luz do brilho de Jesus, né? Então as pessoas já conhecem essa passagem, sabem que ele era Saulo e como foi o encontro dele com Jesus. Não vamos repetir aqui. Mas vamos lá. Saulo, agora Paulo, já estava naquelas missões, né? Fundando igrejas, enfim. E acabaram de ter um problema sério em uma outra cidade, onde ele estava sendo perseguido politicamente e religiosamente, a tal ponto de querer matá-lo. Então ali alguns ajudaram a fuga dele daquela outra cidade. Eu estou resumindo, tá? Mas eles levaram ele então para Atenas, que era um lugar onde, aparentemente, na cabeça deles que ajudaram ele a fugir, né? Na cabeça dele ia ter lá, havia uma diversidade de religiões e que era muito mais aceitável. Então havia talvez um recebimento mais tranquilo de Paulo. Vocês irmãos estão compreendendo? Então essa era a estratégia deles que fugiram com Paulo para lá, né? Levaram ele para lá. Então ele estava ali por planejamento dele. Paulo não planejou ir a Atenas. Ele estava ali por uma fuga, e levado por alguns, né, que queriam ajudá-lo na fuga.
Contudo, quando ele chega lá, ele dá de cara com uma coisa que ele sabe que Deus abomina. Diga para todo mundo lá, idolatria. Entendeu? Quando ele chega lá, ele dá de cara com uma idolatria assim, fora do comum. Ele fica espantado. E ali, então, é óbvio, ele tem um chamado, ele não vai aceitar aquilo. Então, ali ele começa a compreender que não foi por acaso que ele estava ali. Amém, irmão? Então, irmãos, aqui naquela cidade havia, assim, vários grupos, várias etnias, são várias etnias que debatiam os seus conhecimentos em praça pública, quer seja da religião, quer seja de uma cultura, enfim. Eles tinham esse costume, eles debatiam e um respeitava o outro, porque ali tinham tendências do sincretismo, por exemplo. O que é um sincretismo? O sincretismo é um processo cultural que envolve a fusão de diferentes tradições, crenças, enfim, tá? E práticas para a formação, até para a formação de uma nova doutrina religiosa ou uma nova cultura, enfim, havia naquele lugar um sincretismo que dava a eles a condição de exporem, e eram ouvidos, os irmãos estão entendendo? Tá? Só que é mais ou menos como hoje tentam fazer através do ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é algo um pouco diferente, mas é também um conjunto de ritos, de religiões diferentes, celebradas em uma só cerimônia, um pouco diferente, mas vamos dizer assim, havia uma mistura naquela ocasião, e levando para os dias de hoje, é mais ou menos o que estão querendo fazer hoje para chegar no tempo da apostasia, citado nas Escrituras. Tá? Porque o que vai acontecer na apostasia é a última coisa que vai acontecer pela volta de Jesus, não sei se vocês sabem disso. E quem está ligado, esperto, cheio do Espírito Santo, está percebendo que tem algo acontecendo. Tá? Sabe esse monte de canal do YouTube de pastores, líderes, missionários, blá, 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 esse monte de gente aí, que sabe? E tem muita gente boa, tem muita gente de Deus, mas tem muito aproveitador no meio disso tudo, mas tem muito aproveitador que estão ali, só não vou julgar, mas eu posso ter certeza disso. E tudo isso levado, uma soma de tudo isso, vai ser muito bom para levar o Evangelho verdadeiro, mas também vai ser muito bom para o mal, para difundir esse tal do sintetismo, dessa situação do Evangelho fácil, das portas largas, do tal culto inclusivo, enfim, né? Então nós precisamos ter um pouco mais de vigilância, porque os sinais estão fortes, né, amados? As coisas estão acontecendo, então fique atento, amados. Não seja levado com uma onda, não pelo vento, por conversas, tá? Cuidado, porque tudo que for facilitar demais você viver carnalmente é perigoso, é anátema. Tudo que sair fora desse evangelho que Jesus pregou é anátema. Então fique atento a isso. Eu estou aqui repetindo isso constantemente em vários cultos, porque está aumentando de forma incrível, está aumentando de forma absurda. E é óbvio que a rede social vai facilitar muito o avanço disso tudo. Mas vamos lá, voltemos à situação de Atos 17. Então, acontecia isso em praça pública. E Paulo, ao andar por Atenas, ele percebeu que havia vários altares. Todo lugar que ele ia tinha altar, porque, como eles respeitavam as tradições, as religiões, as culturas, então ali era um encontro de diversas religiões, diversas etnias, enfim, né? E ali, então, eles permitiam que se construíssem altares ali aos deuses que eram anunciados, né? Então ali tinha isso tudo. E Paulo percebeu que havia essa idolatria e ficou espantado, horrorizado, mas tinha que ter sabedoria, ele tinha o suficiente para poder também em praça pública defender a verdade. Amém, amém? Então ele vai se aproveita de uma situação que ele vê um altar onde não tem nenhuma imagem, e nesse altar tem apenas uma placa com esses dizeres. Qual que é os dizeres? Ao Deus desconhecido. Então, essa leitura que nós fizemos há pouco, o que está acontecendo? Como muitos estão começando pelo Espírito de Deus, obviamente, a ter noções do que Paulo falava, ou no mínimo se sentiam mexidos por dentro, que a alma tem que ser de Deus, também, não é? Então, quando Paulo pegava pelo Espírito Santo, então ali dentro deles alguma coisa sacudia. E alguns
começaram a deixar certas coisas e começaram a seguir Paulo. E aí veio o ciúmes, veio a inveja daquelas outras, os outros começaram. Veio que era uma preocupação com o que Paulo fazia. Então eles começaram a se incomodar com aquilo. Alguns religiosos, lá quando ele ia no Sinédrio, inclusive foi ao Sinédrio, e ali ele bateu forte sobre isso. Poxa, vocês são judeus, como é que vocês aceitam isso? Começou, né, a falar, mais ou menos como hoje, né, mas se vocês soubessem o que está acontecendo no mundo afora aí, eu não vou falar que a internet é um perigo, infelizmente a gente pode ser cortado, pode ser, mas já existe, já prontinho, já está em plena atividade, um lugar aí onde várias religiões estão aqui junto, inclusive a cristã está lá também, junto com todo mundo, no mesmo pacote, todo imposto moral. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a palavra é fiel, mas Deus não é homem para mentir, né? Isso aqui, tudo está aqui, vai acontecer, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Deus não vão passar, diga amém? Você vê na palavra de Deus ainda? Até a Bíblia, para quem não sabe, já está sendo emitido uma nova Bíblia, só para você ter noção. Então quem tem a sua, guarde a sua aí, viu? Guarde bem guardadinha. Eu não estou profetizando nada não, mas olha, daqui a uns tempos, ou você vai ter que engolir aquela lá, ou você não vai ter que aceitar, porque a sua vai ser recolhida. Mas vocês veem o que está acontecendo, já está acontecendo aqui. O povo de Deus é mais ou menos como diz, exatamente como diz as Escrituras. Os do mundo, os filhos das trevas são muito mais hábeis. Nós temos uma acomodação natural de ficarmos descansando no Senhor. Descansem mesmo, porque é no seu descansar que Deus age. É na sua confiança que está o Senhor. Amém? Mas Ele não pede para nós ficarmos também em relação ao mal como compras. Não sente pura, não. Seja como nós pregamos semana passada quanto ao mal. Sermos espertos e inteligentes como a serpente é. Pregamos sobre isso semana passada, amém? Lá para quem esteve aqui, só buscar a pregação da sexta-feira passada, você vai entender e vai me dar uma outra, amém ou amém? Estou voltando aqui, então Paulo se aproveita de uma situação que, inclusive dentro do Sinédrio, ele vai dizer, você está pensando, vocês conhecem as Escrituras, assim como eu, vocês também são judeus, eu servi o Sinédrio, né? Então ele vai defender, inclusive ele falou essas palavras no nome do Espírito Santo. Eu convido meus irmãos a refletir em todo esse contexto, e quando lá na praça pública começa a haver um certo tumulto de alguns querer seguir Paulo e abandonar ele começa a criar certos tumultos, alguns líderes levam ele para um lugar que é mais ou menos como fosse um Supremo Tribunal, mais conhecido na vida como Areópago, tá? Então é um Supremo Tribunal, é onde ali líderes ali, de várias etnias se reuniam e eles decidiam se aquela pregação era boa, se não era, se aquele homem, aquilo que estava sendo anunciado realmente era edificante para os ateístas, enfim, né? Para matar o povo daquela cidade. Enfim, vamos ver então o que aconteceu, uma leitura mais dinâmica, para que você possa entender, e a mensagem é bem objetiva, mas eu preciso que você entenda tudo isso aqui para você entender o que Deus quer perguntar para você esta noite, amém? Então vamos lá em Atos, novamente, no capítulo 17, agora vamos ver um pouquinho mais longe, nós lemos apenas um versículo, se não me engano, foi o 23, né? Foi. Nós vamos ler agora do capítulo 17, do versículo 15, quem gosta de Jesus, diga amém? Amém. Você ama Jesus? Amém. Olha, se você diz que ama, você ama ouvir a palavra dele, né? Porque ele é o verbo. Então agora vamos ler do versículo 15 ao 34, olha que bênção! Glória, né? Então, capítulo 17, versículo 15, vamos até o 34. É óbvio que tem uma tradução aqui, que talvez seja diferente da sua, mas o contexto, obviamente, o sentido é o mesmo, né? É só a tradução, tá? Vamos lá no versículo 15 a seguir. Estamos juntos? Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então você vê, né? Eles levaram Paulo para Atenas, foi levado Paulo. Versículo 16: enquanto esperava por eles, ou seja, por Timóteo e Silas, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, ainda estou no versículo 17, ao ver que a cidade toda estava cheia de ídolos. Versículo 17. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus.
bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Estamos sabendo bem, amados. Ele lá na sinagoga, ele abatia e fez: vocês são o quê? Vocês não conhecem as Santas Escrituras? Né? Mas como é que vocês aceitam essa idolatria? Né? Então ele começa a questionar dentro da sinagoga e não fica ali não, ele vai lá em praça pública e começa também a debater sobre isso. Versículo 18 vai dizer que alguns filósofos epicureus, estoicos, aí eu teria que explicar na teologia o que é isso, mas vamos pular isso, tá? Mas são filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, perguntando: o que está tentando dizer essa tagarela? Chamando ele de tagarela. O que está tentando nos dizer esse tagarela? Né? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Versículo 19: então o levaram a uma reunião no Areópago, eu falo como se fosse um Supremo Tribunal, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Versículo 20: você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21: todos atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha aqui. Então, Paulo pregava ali cheio do Espírito Santo e aí as almas estavam ali balançando, né? Versículo 22, lembrando que é um hotel 34, ok? Vamos lá. Então Paulo levantou-se na reunião lá do Areópago, né, e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Versículo 23: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, ou seja, este que vos anuncio. Versículo 24: o Deus que fez o mundo, aí vai falar quem é esse Deus: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Diga glória a Deus. Versículo seguindo dentro do versículo 25: então é ele mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 26: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que eles deveriam habitar. Versículo 27: Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudesse até encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele, versículo 28, vivemos, nos movemos e existimos. Diga glória a Deus. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aí vem aqueles históricos, aqueles né? Eu falo um pouco, aqueles nomes complicados, que alguns filósofos defendiam essa teoria de que existia um ser supremo que era tudo era Deus, entendeu? Então, só para vocês terem aqueles nomes, significa isso que ele fala. E até alguns de vocês alegam isso de Deus, só que alegam na ignorância, alegam na sabedoria humana. Eles, na verdade, não falam de um só ser, eles falam que todo mundo é Deus, né? Que tudo é Deus. Amém, queridos? Vamos seguir aqui, tá? Versículo 29. Só que dá uma pausa para explicar aqueles nomes complicados, que era isso que queria dizer. Por isso que Paulo fala, como alguns poetas de vocês declaram, né? Também somos descendência dele. Versículo 29 agora. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a uma escultura de ouro, ou de prata, ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Viram, mas como Deus em algumas situações ele não leva em conta
a ignorância do povo, mas vai chegar uma hora que ele mesmo vai dar o entendimento e vai começar a cobrar. Por isso que é muito mais cobrado aquele que tem o entendimento. Amém, amém? Então, ele vai falar, Deus no passado não levou isso em conta, devido à ignorância, mas ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Olha aqui, versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele está falando de Jesus, hein? E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Diga glória a Deus. Versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Versículo 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Versículo 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava o pessoal velho só, tá? Então, alguns até se juntaram a ele e creram. Diga amém? Então, daí, para quem não sabe, até um membro do Areópago. Se você ver a sequência ali, ó, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Damares, e ele, entre outros, tá? Então, tá aí, ó. Então, você vê que aqui cada um é como se um da Suprema Corte aqui agora, ouvi falar de Jesus, falou, sabe uma coisa, não quero saber isso aqui não, quero só louvar a Deus. E foi seguir Paulo, amém? Então, tá aí a explicação teológica da situação. O contexto daquele versículo primeiro que nós lemos lá, o 23, né? Quando ele fala, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? E eu observei que tem um altar que não tem imagem, mas tem uma inscrição na vida, o Deus, o desconhecido. Pois bem, é esse que eu venho aqui vos anunciar. Amém, igreja? Então, agora vocês têm o contexto de tudo, tá bom? O que nós temos que concluir é que a ignorância do ser humano é muito grande a respeito das coisas de Deus, amado. Deus não pode ser entendido pela mente humana. Está escrito nas Santas Escrituras, isso aí. E a mente humana não tem como discernir as coisas de Deus, porque elas parecem loucura. Amém? Amém? Está escrito na palavra isso ou não está? Tá? É impossível a mente humana discernir as coisas de Deus, porque parecem loucuras. Até, se você for acompanhar, vou pedir que meus irmãos estejam comigo lá em 1 Coríntios, a respeito da sabedoria humana, né? Que muitas pessoas não valoram tanta sabedoria, né? Vamos lá no capítulo 1, versículo de número 18 a 21, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vamos até o 21. Está ligado aí, meus irmãos? Amém. Estamos juntos? Então vamos lá. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz era loucura para aqueles que estão se perdendo, ou seja, perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Versículo 19. Pois está escrito, olha o que Deus fala, ó, desde o Velho Testamento, tá? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia. Olha o que Paulo está falando, amados, dentro de Atenas. Ele está falando sobre, ele está falando na capital da sabedoria humana, do intelecto. Ele está ali defendendo que é loucura o que eles fazem. Olha só, questionando a idolatria de peito aberto. Vamos seguir aqui, versículo 20. Aí a pergunta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 é: onde está o sábio? Né? Porque Deus acabou de dizer, eu vou destruir a sabedoria dos sábios e vou rejeitar a inteligência, porque eles se julgam inteligentes. Vamos lá, versículo 20. Aí Deus continua perguntando: onde está o sábio? Aonde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Diga amém? Olha, vamos lá no versículo 27, vamos dar um salto aqui. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar aquele que é forte. Versículo 28, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é. Aleluia, de Deus tremendo, né, amados? Versículo 29, a fim de que ninguém, porque ele fez tudo isso, está aqui a explicação, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém se vanglorie diante dele. Aleluia. Está compreendendo, igreja? Amém? Tá, irmãos? A estratégia do diabo, do nosso inimigo, é
fazer com que os homens creem em deuses, creem naquilo que agrada a carne, creem e busquem pregações que agradam a carne. Então, aquele Deus que se encaixa em suas formas de vida. Não, é outro jeito que eu estou, que Deus me ama, do jeito que eu sou. Claro, ele te ama do jeito que quiser, mas ele te chamou para você ser transformado. Amém? Vamos lá? Um suposto Deus que sirva o homem e as suas necessidades. Esse é o Deus que eles estão pregando, amados. Um suposto Deus que sirva o homem e as suas necessidades, que lhe permita viver satisfazendo os seus caprichos. Esse não é o Deus da Bíblia. Eu posso lhes afirmar isso pelo Espírito Santo. Esse não é o Deus da Bíblia, das Santas Escrituras. Esses deuses são deuses fraudulentos. São deuses fraudulentos, pregações de falsos profetas. Aquela pregação que só quer te levar dizendo que Deus é amor, Deus é isso aqui, tudo isso é verdade, Deus é tudo isso aí. Só que quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Essa é a pergunta que eu quero falar. É um Deus desconhecido para você ainda? Ou você precisa idolatrar um pregador? Você precisa idolatrar alguém que tem as mãos que põe sobre alguém e impõe e ali acontece alguma coisa? Esse é o Deus que você está procurando? O Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia diz claramente: eu escolho aquele que é fraco para envergonhar o forte. Eu escolho aquele que não é nada, absolutamente nada, para colocar diante daquele que pensa ser, para transformar aquele que é em nada e exaltar aquele que era nada perante os homens para ser. Aleluia. Isso tudo para que ninguém se vanglorie diante de mim, diz o Senhor. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus que diz claramente: olha, eu não vim aqui para trazer paz essa terra, coisa nenhuma. Quem disse isso a vocês? Mateus 10, 34, o próprio mestre Jesus falou isso. Vê lá, depois procura lá o nosso endereço, Mateus 10, 34. Não penseis vós que eu vim trazer paz nessa terra. Eu não vim trazer paz coisa nenhuma, eu vim trazer uma espada. Amém? Eu vim colocar um contra o outro mesmo. Porque aquele que quer fazer a vontade da carne vai ficar contra mim. Aquele que me é por mim é contra mim. Amém, queridos? Então Jesus não fala isso. Eu vim colocar mãe contra filha contra mãe. Leia lá Mateus 10, 34. Eles estão pregando Jesus aí, que é Jesus paz e amor só. Só falta fumar um negocinho lá e cheirar uma coisinha. Só isso, Paulo. Mas é tão bonitinho, né, mas tem um pastor que fala: venha cheirar aqui dentro da igreja de recomendo, sabia disso? Já falei para ele, eu estou com ideia, só achar lá. Entendeu? Não tem nem base de pastor, não existe base de. E está lá a mulher dizendo que, né? Venham, porque vocês podem fazer à vontade, podem fazer sua ervinha, podem fazer sua pedrinha, fique à vontade. Porque Deus vai libertar você na hora dele. Ele te ama onde você está. E realmente, esse tipo de pregação ela é interessante quando você também trabalha para isso, não quando você abraça o pecado. Amém, queridos? Então, voltando para cá, em nome de Jesus, que Deus que estão te apresentando, que Deus estão anunciando para você, é o da palavra, o Deus que fala: se bater uma face, vira outra. O Deus que é paz, é amor, mas é acima de tudo o que? Justiça e santo. Amém? Exige santidade. Sede santos porque eu sou santo. Só que vocês não conseguirão ser santos por livre e espontânea iniciativa, conquistar de mim, porque sem mim vocês não são nada. Busquem em mim que eu vos liberto. Busquem em mim que eu vos transformo. Busquem em mim que eu vos santifico. É o que diz o Senhor nas Escrituras. Ninguém tem essa autoridade de conseguir santificar sozinho, de ser santo sozinho, de buscar pureza sozinho. Você precisa de Deus, amados. Reconheça isso, porque aquele que se humilha será exaltado. Se humilha e reconheça a sua incapacidade de não ter condições. Se você entrar nessa neura de que eu tenho que ser santo, eu vou buscar, você vai ser o próximo candidato a falar assim: chega, não chega no jardim, não tenho força. Quanto mais você lutar para ser alguma coisa, mais fraco você vai ficar. Porque você tem que colocar Deus à frente da sua causa. Você tem que estar nele. Você está estando nele, você pode todas as coisas. Amém, amém? Você precisa estar nele, não é ele em você. Você nele. Você nele, colocando ele sendo teu escudo. Como diz a Santa Escritura, ele é teu escudo. Amém, amém?
Ele tem força para levar aquilo que você levaria do mundo, a perseguição, as pedradas, as injustiças. Ele tem essa força. Então não vá pela sua força, vá pela força de Deus. Esse é o Deus que está se apresentando essa noite aqui, mais uma vez, dizendo: filhos, eu não vim trazer paz nessa terra, eu vim trazer uma espada. Sejam prudentes naquilo que vocês estão aprendendo, sejam atentos, despertem esse sono que o mundo está fazendo você levar. E o que é pior, mas essa tal do capitalismo selvagem, que é meio selvagem, não estou pregando contra isso, porque nós todos gostamos do luxo, do conforto, todos nós gostamos, né? Mas é um capitalismo selvagem, que se você não vigiar, você tem um celular, olha o vizinho, tem um celular melhor. Já não é isso que eu olho. Quantas vezes você orou para ter esse celular? Agora você viu do lado está melhor? Quantas vezes você orou por esse celular? Você queria esse celular, você queria aquele carro, agora está olhando para o carro do vizinho por quê? Você queria aquela casa, por que está olhando para a casa do vizinho? É aquela roupa que você pediu, Deus te deu, porque você está olhando para a roupa da vizinha. Então esse Deus que estou pregando nesse mundo é um Deus que vai fazer mimos, vai agradar o coração do homem humano, a carne humana. Mas nós não sabemos que o Deus da Bíblia é um Deus que envia uma palavra para afrontar o seu caráter, para moldar, para mexer no seu interior e falar: peraí, está tudo errado, está tudo errado. É aquele Deus que falou: você me ama mesmo, você me ama, então pare com essas coisas, não vá para lugares que eu não estou mandando você ir, Pedro. Pastoreia minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, amém, igreja? Não é que todo mundo vai ser pastor, para com isso, não é isso que eu estou dizendo. Deus está falando para você fazer o que você foi chamado, cada um fica exatamente aonde foi chamado. Mas tem uns que sabem aonde foi chamado, ó, vai para cá, vai para lá, e aí está o grande problema. Você vigia, meu irmão, você vigia, minha irmã, porque o inimigo dessa casa é astuto, ele sabe como fazer isso. Enganador, ele é desde o princípio. Então vigia. Ele conseguiu convencer uma terça parte de todos os exércitos dos céus. Você tem noção do que é esse número que ele convenceu? Então é muito sério. Você se julga mais capacitado do que os anjos que habitavam na glória? Cuidado, mas pela sua mente humana você vai ser pego facilmente seduzido, enganado e vai cair. Mas se você ficar nele, em Jesus, que é o único meio de você se proteger, você está aqui na palavra, buscando a Deus, enchendo-se da unção do Espírito Santo, buscando realmente, não olhando, não ser como prega o centro. Eu uma vez falar isso, eu não gostei dessa frase. Para de ser crente piolho. O que é crente piolho? Anda pela cabeça dos outros. Por isso aqui, anda pela cabeça de mim, a cabeça é Jesus Cristo. Ele é o único norte, ele é o único caminho, não há outro caminho que leva a Deus. Só esse aqui, cuidado, vigia com conversas, vigia com seduções, vigia com o pecado, porque você não sabe qual é o teu último momento de vida. E se você for chegar ao teu último momento, você está em pecado, tudo que você fez ali para trás perdeu, porque você tinha Deus algum, e você não fez o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Mateus 24, 13. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou exatamente? Mateus 24, 13. Ele vai falar primeiro aqui, versículo 12. Devido ao aumento da iniquidade, da maldade, o amor de quase todos vai se esfriar. É um dos sinais do final dos tempos, né? Mas ele vai falar no versículo 13, algo está ligado ao que nós estamos pregando. Mas aquele que perseverar é o que desanimar? Não. É o que, embora tenha um som parecido do verbo, mas não é o desanimar. Não é o estacionar, é o perseverar. Amém? Mas aquele que perseverar até quando? É botar um prazo para o Senhor, vou perseverar até o final do ano. O meu caso até 31 de dezembro. Foi bem, agora eu vou montar o caminho do inferno. Você quer um tempo seu, as coisas não são do seu tempo, é no tempo de Deus. Ele, Senhor, você é servo, se coloca na tua posição, o espírito satânico, sai desse corpo, sai dessa mente, em nome de Jesus. Porque temos crentes que falam isso, e você viu o Senhor, mas assim, sim o quê? Quem és tu para falar sim diante de Deus? Então está aqui, se você perseverar, aquele perseverar até o fim, não é o tempo seu, até ter o último fôlego. Amém, igreja? Pensa que é fácil ser cristão, não faço. Essas pregações que estão vendo aí, está enchendo as internet de seguidores. Tem gente que segue aqui cada dia, glória a Deus,
espiritual está renovando, mas só Deus sabe o que é uma igreja que prega a verdade. Só Deus sabe. Só Deus sabe e o pastor que dirige ela. Mas vamos seguir aqui. Então, aí sim, se você perseverar até o fim, você vai ser salvo, pois este evangelho será levado, pregado, anunciado a todo mundo como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Diga amém? Então está aí. Então é esse o verdadeiro evangelho. Por isso, amados, não se iludam com falsas pregações, por caminhos de portas largas ou por caminhos largos, né? Porque Jesus é o quê? É a porta estreita. Ele é a porta estreita. Lá em Mateus 7, mesmo evangelho que você está aí, no capítulo 7, vai dizer o seguinte, olha o que Jesus fala agora. Versículo número 13 a seguir. Vamos lá? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por essa porta. Versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram, poucos que se acertam a entrar por ela. Amém, gente? Então tá aí. Esse é o evangelho, viu? Não é que estou pregando, não. Estamos aqui, amados, pelo Espírito Santo, instruindo a igreja de Jesus Cristo a seguir o único caminho que leva a Deus e conduz a salvação. Esse aqui, ó. Amém? Os outros também levam a Deus. Sabe que vai levar a Deus para ser julgado? Para ele falar, maldito eu não os conheço, amargo e joga no abismo eterno, junto àqueles que me caíram. Então os outros caminhos também levam a Deus para o julgamento. Agora o caminho que leva a Deus para a eternidade, andar com Ele e viver com Ele, é esse aqui. Não existe outro caminho. Jesus, o verbo, a palavra de Deus. Diga amém? Então, amados, estamos aqui justamente instruídos pelo Espírito Santo para conduzir a igreja de Jesus ao único caminho, que é permanecer na palavra dele. Observe que Paulo, lá naquela carta, agora em outra carta, vamos na carta aos Colossenses, já estamos terminando. Carta aos Colossenses, vamos lá, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ou simplesmente Colossenses, capítulo de número 13, capítulo de número 1, versículos 22 e 23. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos lá então, 22 e 23. Olha o que Paulo escreve nessa carta, e vamos agora seguir aqui essa, vamos ver a sequência. A questão do batismo, veja o versículo 22. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja o versículo número 23. Desde que continuem alicerçados e firmados aonde? Na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diga amém? Amados, por tudo isso aí, por tudo isso, deixo aqui uma reflexão para que todos procurem refletir mesmo a todo tempo, com o fim de não se desviarem do caminho da verdade, que realmente nos levará à vida eterna com Deus. E essa reflexão, ela vai ficar com o tema desse culto. Quem é seu Deus? Reflita se ele é realmente o Deus das Santas Escrituras. Mas para você conhecer esse seu Deus, que é o Deus das Santas Escrituras, você precisa conhecer as Escrituras. Amém ou amém? Não é? Então você precisa conhecer as Santas Escrituras para saber se esse é o Deus que você está seguindo. Agora, se é um Deus que tudo pode, é uma maravilha, né? Então cuidado com esse Deus aí, que é um Deus falso, de falsos profetas, que vai te levar a caminhos que parecem ser até direitos, mas são caminhos que levam à morte. Amém, queridos? Então, se você chegou à conclusão que Paulo chegou, lá no discurso que ele fez em Atenas, você está de parabéns, você tem entendimento de quem é esse Deus seu. Vamos ao entendimento que ele fez? Volta lá em Atos 17, por favor. Só para encerrar agora. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 17. Se você chegou a essa conclusão, nós vemos, né? Nós vemos até o 23. Você lembra disso? Nós vemos o capítulo, né? Vamos lá até o versículo de número 20, pouquinho, deixa eu ver, nós não lembro agora. Sei que nós vemos bastante, né? E nós paramos em determinado versículo, que é o 23, quando nós vemos ali, onde fala:
Pois andando pela cidade, eu observei, né, um altar desconhecido, dando a um Deus desconhecido, esse é o Deus que eu vos apresento e tal. E daí nós lemos, né? Agora veja o que ele fala. Se você chegou a esse entendimento, nós já lemos, inclusive, você está de parabéns, você conhece o Deus da Bíblia. Quem é esse Deus? O Deus que você serve. Realmente é esse aqui, ó. O Deus que fez o mundo inteiro e tudo que nele existe. Esse é o seu Senhor, dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, amados, como se necessitasse de algo que ele mesmo, de algo, porque ele mesmo é que dá a todos, inclusive a vida, o fôlego e as demais coisas. E o versículo de número 28, somente a parte A, para nós encerrarmos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só deve. Então, se você chegou à conclusão que o Deus que você serve é o Deus que faz você viver, se mover, e só existe por causa dele, você tem essa capacidade de reconhecer isso, que em momento algum você se vanglorie de qualquer ato. Se você se vangloriar de alguma coisa e não der graças a Deus, você está se chamando para si a glória de algo que você teve, sabendo que você só conquistou aquilo porque ele é que te levou até lá. Senão você nem abriria seus olhos hoje. Por isso que cada manhã, quando você abre os olhos, você pode ver cumprido na sua vida a palavra de que as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Amém? Então esse é o cristianismo verdadeiro, irmãos. Aquele que prega vigilância, que prega santidade, que prega que você deve imitar Jesus, porque você é um seguidor de Jesus e deve seguir os passos que ele fez. Não é aquele que você chega a uma conclusão de que eu sou cristão, mas não tenho sangue barato. Eu tenho uma vez eu vi isso, pastor, desculpa, mas olha, eu tive que descer da cruz. Amados, glória a Deus, eu posso redobrar então a sua vigilância e redobrar o que você era de amor a Deus. Sabe por quê? Você deveria ter morrido nessa descida da cruz. Você deveria ter morrido nessa pequena descida da cruz. Foi para a pura glória de Deus que você não morreu. Porque o inimigo só precisa de uma pequena distração sua, um pequeno momento. Então você que está no volante, cuidado com o trânsito. Você que está no trabalho, cuidado com a provocação do inimigo no seu trabalho. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vai falar, cuidado com os seus atos, cuidado com os seus gestos. Ah, pastor, é complicado. E quem é que diz que é fácil? Ah, mas eu estou vendo umas mensagens que falam, não ouviu nada que Deus falou essa noite aqui? Vai continuar ouvindo mensagens que vai agradar o seu ego, que vai fazer com que você continue vivendo a sua vidinha medíocre, de crente e não de cristão? Quem é o seu Deus? Essa é a pergunta que ele quer falar. Você apenas reflita e busque conhecê-lo como ele quer ser conhecido. E só tem uma forma de se apresentar a você, naquele que é a plenitude do Deus vivo, o próprio Filho, Jesus Cristo, o Verbo, a palavra. Amém? Quem crê nesse Deus, diga amém. Quem pode aplaudir? Glória a Deus. Esse é Deus, quem recebeu o Deus da Santa Escritura, o qual eu sigo, o qual eu sigo, o qual eu defendo, o qual eu morrerei por ele. Prova a ele. Glória ao nome de Jesus. Quem está na rede social com a gente? Amados, você pode entrar em contato com o nosso próprio. Os irmãos já podem ir em direção à igreja, porque os presenciais já sabem que essa campanha acompanha essa igreja desde a fundação. É uma folha, apenas uma folha direcionada pelo Espírito Santo à sua convicção, aonde é muito fácil de ser preenchida depois em casa, mas é apenas uma folha, não há nada de místico nela. Quando ela for preenchida com fé e apresentada em oração, ela se tornará um documento espiritual do que você pediu para Deus. Você manifestou a sua fé. Então Deus, pela sua fé, honrará e vai agir na causa que você vai pedir de libertação, quer seja para a sua vida ou para a vida de terceiros. Só que você nunca pode esquecer que uma folha é para uma causa. Eu tenho 5 causas, pegue 5 folhas. Não tem como fazer mais de uma causa nessa folha. Escolha quantas folhas você quiser, faça quantas causas de libertação você precisar, quer seja para a sua vida ou para terceiros, desde que você não faça mais de uma causa aqui, nessa folha, tá? Uma folha por causa. Aí você vai ter um campo para encher, detalhar qual é a causa, depois uma agenda para acompanhar os seus 7 dias, porque são 7 semanas
do culto de libertação, você deve acompanhar com a sua campanha, esperando com fé, confiando que Deus vai agir na sua causa. Então essa folha ela é bem didática. Nós temos até um vídeo para quem está na rede social com a gente, lá na internet, pelo canal do YouTube. É só você entrar no busca do canal do YouTube, lá, Comunidade Evangélica Mão de Deus, coloca lá procurando assim na busca. Como fazer a campanha de libertação da Comunidade Evangélica Mão de Deus. Aí vai aparecer um vídeo de 5 minutinhos que vai te instruir como fazer. E no final deste culto, também editado pelo YouTube, depois, pelo nosso irmão no canal do YouTube, que é o amado Diácono Edson Andrade, ele faz uma edição e coloca, geralmente, todo final do culto, ele coloca esse vídeo também para instruir você como fazer essa campanha. Então você está na rede social, vai ter bem facinho para você acompanhar, se você estiver acompanhando pelo canal do YouTube no gravado. Se é ao vivo, entre em box aí, que com certeza eles vão te direcionar esse vídeo para você depois fazer e buscar ter essa folha com você. E essa folha vai até você, nós vamos enviá-la por meio da tecnologia, não vai ser cobrado um centavo você, pelo amor de Deus. É apenas a igreja te ajudando a melhorar a situação que você tanto anseia de Deus. E Deus nos ama a igreja para te ajudar. Em nome de Jesus, tá bom? Não é cobrado um centavo, não vamos pedir nada, não passar muito de conta para nada, a não ser no finalzinho para outra proposta, que é para você abençoar, se você sentir fazer. Em nome de Jesus. Nós aqui nessa campanha em relação a ela, nada, absolutamente nada, tá bom? Então, no nome de Jesus, você entre em contato aí com nossos administradores do Facebook ou do YouTube e assista esse vídeo depois no YouTube e faça essa campanha. Aos que estão presencial, a folha já chegou até vocês, aqueles que estão iniciando hoje a campanha. Então eu vou pedir que esses que pegaram a folha hoje, e os que já estão com a folha no segundo, terceiro, quarto, quinto, ou sexto, ou até sétimo dia, que é o último dia, todos se coloquem em pé em nome de Jesus, e aqueles que estão também na rede social, na mesma direção, ou seja, iniciando com a folha já na mão, ou no segundo até o sétimo dia, se coloque em pé para você orar pela sua causa e determinar a tua bênção nessa causa em nome de Jesus. Eu vou estar aqui em oração e concordância. Os demais, o que eu faço? Fica aqui olhando para o céu, olhando para o chão, olhando para o relógio? Não. Você vai estar pensando na morte da bezerra? Não. Você, igreja, interceda. Corpo de Cristo, interceda para os seus irmãos. Amém? Você pode amanhã precisar de uma intercessão. Então agora faça a sua parte. Interceda em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar então. Você que está iniciando, fale com Deus qual o propósito de você iniciar essa campanha. Você que está no meio dela, fale com Deus a satisfação que você está mantendo-se firme na convicção que vai receber essa vitória, em posse dessa campanha. Fale com Deus, porque não tem mérito nenhum essa placa, essa igreja, este homem, nenhum mérito. A glória, a honra e o louvor pertence ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. É Ele que vai agir na sua causa, pela sua fé. Nem Jesus Cristo chamava a glória para Ele, nem Jesus Cristo. Ele tinha direito de fazer isso, e não fez, não usurpou ser igual a Deus. Então, no nome de Jesus, ninguém chame a glória para si, muito menos uma religião de uma placa. A glória é da tua fé em nome de Jesus. Aí Deus vai honrar a sua fé para a glória desse nome, para a glória dele, que é o Pai, o próprio Filho e o Espírito Santo. Então, fale com Deus o porquê você está na campanha agora, enquanto eu oro por sua causa. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, meus irmãos, em meio de uma campanha, outros terminando, outros até iniciando hoje um processo de libertação através desta campanha, Senhor. Deus, eu não posso testificar no coração deles essa verdade que é o Senhor que deu essa campanha. Muitos vão achar e vão querer que Deus aqui na terra, não estou dizendo esses filhos do Senhor, mas muitos talvez até na rede social vão querer dar glórias a essa igreja. Nós não aceitamos isso, Senhor, pois a glória, a honra e o louvor pertence ao Senhor. É o Senhor que age. Nós estamos apenas sendo instrumentos do Senhor para abençoar, ser instrumentos de bênção. O canal que você está usando para abençoar aqueles que querem o Senhor em nome de Jesus. Então, Pai, esses que estão orando agora, orem com convicção de fé, sabendo que através do Senhor receberão a vitória. Muitos até receberam, estão apenas em cumprimento da campanha. Deus é para a tua glória, eu declaro que nenhum deles que crê no Senhor serão envergonhados ou confundidos. Eles verão a tua glória e darão testemunho da tua bênção sobre essa campanha de libertação, quer seja para a vida deles pessoal ou para a vida de terceiros. Tudo isso eu declaro, crendo na resposta dessas orações em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Agora, irmãos, você que está orando, você que apresentou, se não conseguiu apresentar todas as campanhas, não tem problema, calma.
Você vai ter tempo em casa depois de apresentar todas elas. Esse é o momento de você falar com seus irmãos juntos, com uma só voz, o Deus que você crê sobre essas causas que você está apresentando. Digam todos uma só voz, digam: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença, declarando publicamente a minha fé, pois creio que só o Senhor é Deus. Creio no teu poder, através da unção do teu Espírito Santo, e sei perfeitamente a quem apresentei essas causas. Agora, Senhor, eu estou dando testemunho público da minha fé ao declarar que eu sou, que a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu tomo posse da minha bênção e darei testemunho dessa campanha vitoriosa. Quem crê, diga amém? Você realmente crê? Você toma posse da tua bênção? Eu concordo com a tua vitória, com a tua bênção, e que venham os testemunhos do nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Ligo com eles, Pai, para estar ligado com o Senhor, a vitória de cada um que crê em nome de Jesus. Amém. Você guarda a sua campanha dentro da Bíblia. Você que não terminou ainda, se terminou, tem aqui na igreja um vaso já preparado para receber a sua campanha dobradinha. Ninguém vai mexer nela, só coloca ali dentro. Você que encerrou a campanha hoje. E se você está na rede social, não está, obviamente, presencial aqui, e terminou a campanha, faça exatamente como eu instruí ou a instruir de fazer quando termina a campanha. Se eu deixei de fazer isso, entre em contato comigo de novo. Eu teria um maior prazer, e até me desculparei por não ter instruído ou instruído lá. Amém? Em nome de Jesus. É isso que nós louvaremos agora, em nome de Jesus.
Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja, é uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no Blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.